Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai continuar falando de movimento variado e nós vamos iniciá-la com a correção da tarefa. Vamos lá? O primeiro exercício que nós faremos vai ser o exercício da atividade, né? Então, é o exercício 1 de atividades, que está lá na página 118 e tem a continuação na 119. E ele dá uma expressão que é velocidade final, 9 menos 3t. E ele pergunta, na letra A, no item A, quais são a velocidade inicial e a aceleração. Ele pede para a gente identificar essas duas grandezas na nossa expressão. Nós já vimos na aula passada que a expressão aí, né, a função horária da velocidade, né, velocidade em relação ao tempo, vai ser v é igual a v0 mais a aceleração vezes o tempo. Então, se a gente observar aí que a velocidade inicial é o termo que não tem o tempo e a aceleração é o termo que tem o tempo, que acompanha o tempo, nós conseguimos identificar nessa expressão essas duas grandezas. Então, a velocidade inicial é 9 metros por segundo e a aceleração é menos 3 metros por segundo, porque estão no Sistema Internacional de Medidas. Na letra B, ele pede para a gente apresentar, a partir da expressão, a velocidade final, a velocidade inicial, a aceleração e o tempo. Velocidade e tempo não dá para a gente dizer a partir da expressão. Nós temos uma função, então nós precisaríamos de um intervalo de tempo para calcular a velocidade final. Mas a velocidade inicial nós já vimos que ela é 9 metros por segundo pela expressão, e a aceleração, opa, esqueci o ao quadrado aqui, né, ó, é menos 3 metros por segundo ao quadrado. Não esqueça que a aceleração tem quadrado lá no tempo. No item C, ele quer que a gente calcula qual vai ser a nossa velocidade final para um tempo aí de 4 segundos. Então, a gente vai substituir na nossa fórmula, onde for o tempo, por 4. Então, vamos lá, ó. V é igual a 9 menos 3 vezes t. V vai ser igual a 9 menos 3 vezes 4. 3 vezes 4 vai dar 12. Menos 9. Essa velocidade aí vai ser menos 3 metros por segundo. Então, no tempo igual a 4 segundos, a nossa velocidade é de menos 3 metros por segundo. O que significa uma velocidade negativa? Que a gente tem um movimento retrógrado, está voltando em relação à nossa trajetória. Na letra D, ele quer que a gente classifique se o movimento é acelerado ou retardado para o instante aí, né, de tempo igual a 4 segundos. Como nesse instante, né, a velocidade é menor do que zero, a gente tem um movimento retrógrado. Mas ele perguntou em relação à aceleração, se é retardado ou acelerado. Isso aqui a gente só está complementando, ó. Como a aceleração desse movimento, ela também é menor do que zero, ele é retardado. Então, a gente tem um movimento retrógrado, retardado. E, por fim, na letra E, ele quer saber qual é o instante onde há inversão do movimento. Para que o passarinho inverta o seu movimento, ele precisa primeiro parar, virar e reiniciar o movimento numa outra direção. Então, a sua velocidade final no instante de inversão do movimento é igual a zero. Ele deu essa dica aí no item E. E aí, a gente vai substituir, então, o V final por zero e achar o tempo. Então, velocidade, a nossa expressão é 9 menos 3 vezes o t. Então, aqui, eu vou substituir por zero. Fica assim, ó. 0 é igual a 9 menos 3t. Vou passar o 9 para lá, mudando o sinal. Menos 9 é igual a menos 3 vezes t. Passo 3, menos 3, né? Dividindo aí, se ele está multiplicando o tempo, ele vai dividir, passando para o outro lado. Na divisão, a gente mantém esse sinal. Então, vai ficar menos 9 dividido por menos 3. Menos com menos, o sinal vai ficar positivo, vai ficar 3, e é unidade de tempo, que é segundos. O tempo nunca vai ser negativo, ele é uma grandeza que não depende, né? Ele é uma grandeza escalar, não depende dessa orientação da trajetória, então a gente vai ver que nunca vai ser um valor negativo. Então, tomem cuidado aí se esse tempo de vocês, em qualquer situação, der um valor negativo, tem algum problema.
Agora, nós vamos lá para a página 121. O primeiro exercício tem uma tabelinha. Ele fala assim, ó, movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Vou colocar aqui abreviado só para resolução, mas aí na sua tabela está escrito direitinho. Ele vai falar no que ele quer a caracterização de como é que é o ΔS para os dois movimentos, como vai ser a velocidade, como vai ser a aceleração. Então, para o movimento uniforme, o espaço é constante. A velocidade também é constante. E a nossa aceleração é nula, não tem aceleração no movimento uniforme. No movimento uniformemente variado, a gente tem um ΔS que tem variação, então ele varia. A velocidade também varia, né? Está variando em relação à aceleração, mas a aceleração é constante, por isso que é um movimento uniformemente variado, que varia de maneira uniforme. E por fim, o último exercício da tarefa era o exercício 2 da página 122. Ele fala assim: o engenheiro automotivo projeta um carro ecologicamente correto e eficiente, que polui pouco e desenvolve altas velocidades. O carro é projetado de maneira que, quando acelerado maximamente em linha reta, sua velocidade aumenta 10 km por hora a cada 1 segundo. Então, essa informação aqui, ela é uma informação de aceleração, como a velocidade muda em relação a um tempo. A gente já vai trabalhar com esse conceito da aceleração. E aí ele fala que a velocidade inicial do carro foi de 20 km por hora e ele quer saber, por um tempo de 8 segundos, qual vai ser a velocidade final. Aqui, para a gente calcular qual vai ser nossa velocidade final, a gente precisa construir a nossa equação aí, né? A função da velocidade em relação ao tempo, para a gente substituir os valores que nós conhecemos e descobrir essa velocidade final. Qual é o maior problema aqui? É que ficou faltando um M, né? Ó, quilômetro por hora. Aqui, tanto a taxa de velocidade que vai variando com o tempo, quanto a velocidade inicial, estão em quilômetro por hora. E os outros dados, os dados de tempo, estão em segundos. A gente não pode trabalhar com unidade de tempo da velocidade em hora e o tempo que a gente quer analisar em segundos. Então, a gente precisa fazer conversão de unidade. Não se esqueça que a velocidade que está em quilômetro por hora, ela pode ser transformada em metros por segundo só dividindo aí por 3,6. E se a gente quiser passar de metros por segundo para quilômetro por hora, a gente vai multiplicar por 3,6. Isso vai ser necessário nesse exercício, porque a gente vai precisar modificar essas velocidades que estão em quilômetro por hora. É mais fácil do que transformar esses tempos pequenos aqui em hora, mas também poderia ser feito dessa forma. Então, vamos lá. 10 km por hora dividido por 3,6 vai dar aproximadamente 2,8 metros por segundo. Essa velocidade, ele falou que muda a cada 1 segundo. Então, se eu pegar para calcular a aceleração, dividir a velocidade pelo tempo, vai ficar 2,8 dividido por 1 segundo. A nossa aceleração vai ser 2,8 metros por segundo ao quadrado. Então, um dado que a gente precisava era da aceleração, a gente já conseguiu. O segundo dado é o da velocidade inicial, que é de 20 km por hora. Se a gente dividir por 3,6 para transformar para metros por segundo, isso vai dar, em média, 5,5 metros por segundo. Agora, a gente tem tanto a aceleração quanto a velocidade inicial em metros por segundo, e vamos calcular para o tempo de 8 segundos qual vai ser a nossa velocidade final. Então, agora, com os dados, né, de velocidade inicial e aceleração que nós conseguimos, nós vamos substituir na nossa expressão. Então, a nossa velocidade final vai ser 5,5 mais 2,8 vezes t. E ele falou para a gente considerar um tempo de 8 segundos. Então, eu vou substituir o tempo, né? Vai ficar assim, ó, a velocidade final é 5,5 mais 2,8 vezes 8. Isso vai dar nossa velocidade final. A velocidade final vai ser aproximadamente
27,9 metros por segundo. Só que as respostas estão todas em quilômetro por hora. Então, agora a gente multiplica por 3,6 para passar para quilômetro por hora, que vai dar aí aproximadamente 100 quilômetros por hora. Agora, após a correção da tarefa, nós vamos falar de duas situações importantes, que são o encontro de objetos e a velocidade relativa, né, de um objeto em relação ao outro. Então, nós vamos começar com o encontro de objetos. O pré-requisito para duas coisas se encontrarem é que elas tenham aí o mesmo espaço. Então, se eu tiver um objeto A em movimento, né, um automóvel, um objeto B em movimento, a condição de encontro é que o espaço final desses dois objetos aqui sejam iguais. Nós vimos que a equação para o espaço vai ser S é igual a S0 mais VT. Então, muitas vezes a gente vai utilizar dados do movimento uniforme para que esse espaço aí, essa equação do espaço seja construída e a gente tenha condições de igualar essa expressão a fim de encontrar aí, né, qual é o instante do encontro entre dois objetos. Então, precisa ter em mente que o encontro entre dois objetos, o espaço final desses objetos são iguais, então esse espaço final aqui vai ser igual, e conhecendo o espaço inicial e a velocidade desses objetos, a gente consegue calcular aí o instante do encontro. Então, vamos lá para um exemplo. Eu tenho um carro A, ele está aí com uma velocidade de 20 metros por segundo, né? Percorrendo aí sentido para a direita da nossa trajetória. E o carro B também no mesmo sentido, com 15 metros por segundo de velocidade. Eu quero calcular aí para essa situação, sabendo que um carro está distante do outro de 20 metros, qual é o instante para o encontro. Quando a gente tem um carro em relação ao outro, a gente pode estabelecer que um carro esteja no ponto zero da nossa trajetória, e sabendo que a distância é de 20 metros, o outro carro, então, está aí no ponto 20 da nossa trajetória. Para que isso é importante? Porque se a gente vai construir a expressão do espaço final para cada um desses objetos, aqui está o nosso espaço inicial para cada um deles. E aí já fica mais fácil, né? Se eu tenho a velocidade, tenho o espaço inicial, eu consigo construir a expressão para cada um desses carros aí do seu espaço final, né? Lembrando que o espaço final é o espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Para cada um dos objetos que nós temos ali, né? Para cada um dos automóveis, nós vamos construir essa expressão do espaço. Então, vamos lá. O espaço para o carro A vai ser o espaço inicial, que a gente atribui o zero para ele, mais a velocidade vezes o tempo. Para o carro B, o espaço inicial foi atribuído 20 para ele, né? Porque eles têm 20 metros de diferença, mais a sua velocidade vezes o tempo. Tendo a expressão para cada um dos nossos objetos, a gente consegue, então, o instante do encontro igualando os espaços finais. Então, o espaço final do carro A tem que ser igual ao espaço final do carro B, uma vez que eles vão se encontrar. Então, eu vou igualar as duas expressões, ó. 20 vezes T vai ser igual a 15. Opa, esqueci o espaço inicial aqui, ó. 20 mais 15T. Passa T tudo para um lado, né? E o que não é deixa do outro. Vai ficar 20T menos 15T é igual a 20. Resolvendo, né? Vai ficar 5T igual a 20. T vai ser igual a 20 dividido por 5, que vai dar 4. Como tá metros por segundo e metros, né? O tempo vai estar em segundos. E esse é o instante do encontro. Outra coisa bastante importante é a gente saber a velocidade relativa, a velocidade de um objeto em relação ao outro. Como a gente tem um objeto que está a 20 metros por segundo e um objeto que está aí a 15 metros por segundo, né? Deixa eu fazer essa setinha um pouco maior. Só estou indicando os dois objetos. Nós temos um em relação ao outro, já que eles estão indo no mesmo sentido, a diferença entre as suas velocidades. É como se a gente tivesse aí uma situação, né?
onde um carro em relação ao outro só está em movimento a diferença da sua velocidade. Se eles estiverem com velocidades iguais, né, eles vão percorrer o mesmo espaço de tempo, eles não vão ter modificação na sua posição em relação a esse tempo. Não vai ter uma diferença entre a distância de um carro ao outro. Não tendo mudança de posição em relação a um referencial, a gente tem repouso. Então, a velocidade relativa deles seria zero. Como a gente tem aqui um movimento, né, de um em relação ao outro, então essa velocidade relativa vai ser a diferença. Se eles estivessem em sentidos opostos, essa velocidade relativa seria a soma. Bom, hoje, além de trabalhar alguns conceitos na resolução da tarefa, eu acrescentei a ideia de encontro de objetos e de velocidade relativa. Para treinar um pouquinho, tem os exercícios 3, 4 e 6 das páginas 122 e 123, e a leitura dos conceitos estão na página, a leitura desses conceitos está na página 110 a 118. Bons estudos e até a próxima!